Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Juliane Torres e eu estou aqui fazendo parte do Grupo Normativa com a nova iniciativa, a retomada do Lógica Viva. Para isso, eu estou aqui com meu colega. Tudo bom, gente? Eu sou Bruno Luiz e também membro do Grupo Normativa e a gente está muito feliz de poder estar aqui com o Marco Silva, coordenador do Normativa, também, né, tocou durante muito tempo Lógica Viva e a gente está aqui para reavivar essa iniciativa e poder trazer novos horizontes, né? E a gente agradece, professor, a sua presença e disponibilidade em poder estar aqui conversando com a gente e hoje a gente vai falar um pouco sobre um pouco de tudo isso que tem rolado esse ano, né? O senhor está com 3 livros aí para serem publicados. Estamos, né? Nós estamos. E, enfim, eu acho que fica muito essa questão, assim, né? É um resultado, né? Não é uma coisa que surge do nada, né? É um resultado de muitos anos participando de eventos de lógica, de filosofia. Como que chega todas essas publicações para o senhor? Sim. Poxa, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui e ver uma juventude, novos pesquisadores e pesquisadoras engajados, tanto em pesquisa de vanguarda, mas também na divulgação, né, científica, filosófica, acadêmica disso, usando outros meios também, né, que não sejam só livros, só artigos e só eventos acadêmicos. Eu acho muito bem-vindo. Isso é bacana que você esteja aqui em Recife, sediando aqui na Federal de Pernambuco. A gente está num momento muito bacana, muito interessante. Eu acho que de certa maneira extraordinário, no sentido estrito de fora do ordinário, do comum, né? Eu acho que é um momento que dialoga diretamente com vitórias pregressas, né? Eu acho que eu sou relativamente jovem, mas eu tenho experiência de várias instituições diferentes, de várias cidades diferentes, no Brasil, na América Latina, em outros lugares, no Norte Global também. Então, eu acho que aqui é um bom momento que tem uma certa confluência dessas experiências todas e poder colocar em aplicações também práticas e concretas do que está acontecendo. Como vocês falaram, são 3 livros que vão sair agora desse nosso grupo normativo, sediado aqui em Recife. A gente está tentando revitalizar também esse movimento do coletivo Lógica Viva, que foi uma iniciativa muito importante da comunidade de lógica, de linguagem, filosofia analítica no Brasil, num momento muito complicado de 2022, 2021, um momento pós-pandemia, com um governo de extrema-direita que estava tentando se reeleger naquela época. Um segundo governo de extrema-direita é algo ainda mais problemático, mais escabroso para iniciativas que são importantes para a academia, para a universidade, para a defesa da ciência, da filosofia e de movimentos populares também, porque é muito retrocesso. Então, acho que foi um momento importante de reorganização. Eu não consegui também dar muito conta de próximos passos de Lógica Viva e nessas outras iniciativas, porque eu assumi a coordenação da pós-graduação aqui da UFPE, e era um momento que a gente tinha 4 programas de mestrado aqui perto, né? Eu tenho o nosso, da UFPE, tinha dos nossos colegas da Unicap, da Universidade Católica aqui de Pernambuco, tinha um mestrado recente quer dizer, eles ainda existem, né? Mas naquela época era mais recente, nossos colegas de Maceió, da UFAL, em filosofia acadêmica, e tem na Federal de Paraíba, nossos colegas também com mestrado ativo. E a gente não tinha um doutorado, então se entram 20 pessoas em cada programa desse, e supondo que as 20 pessoas se formem, são 80 pessoas por ano que não podem continuar a sua formação, né, nessa região. A gente tem 3 estados nordestinos, né, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, sem a possibilidade. Ou seja, a pessoa ou desiste de fazer o doutorado, ou vai para outra área, ou vai ter que evadir a região, né, ir para outra região. E com frequência a gente sabe bem que essas regiões é sudeste, sul, né, com frequência. Então, eu acho que isso foi uma grande vitória, né? A gente conseguiu esse doutorado, mas eu tive que me afastar também dessas coisas do Lógica Viva. Então eu fico muito feliz que vocês estão assumindo esse projeto de extensão com o nosso grupo Normativa, para eu acho que dar vazão para essa produção de uma filosofia própria aqui
uma filosofia periférica, né? Anticolonial, emancipatória, né? E interseccional, né? Pensando em elementos históricos, atuais e também projetando para a gente ter uma espécie de programa filosófico e o que a gente pode ajudar nesses movimentos emancipatórios também, né? Em diálogo, né, profundo com os nossos raízes aqui no Nordeste, no Brasil e na Sul-América. Acho que é um momento muito complicado, muito difícil, histórico, né, politicamente histórico, crise ecológica, crise, né, ambiental, crise política, crise material, crise das instituições, crise moral. E a filosofia eu acho que tem muito para dizer sobre essas coisas. A lógica tem, eu acho que a linguagem tem, elementos da política, da filosofia, das ciências cognitivas também. A gente vai dar a nossa contribuição, acho que essa é a ideia. Então a gente não tem nenhum doutorado, uma turma de doutorado pronta, feita, digamos, formada, né? A Juliane está no doutorado há pouco tempo, o Bruno está no mestrado aqui. A gente precisa pelo menos de 4 anos para formar um doutor em filosofia, mas vocês já estão viajando para vários outros lugares. A gente conseguiu apoio do CNPq, num edital muito concorrido. Então o Jefferson, que está gravando ali atrás, já foi para Buenos Aires, o Tiago Andrade foi para Lisboa, o Vitor Hugo foi para Lisboa também, o professor Felipe Campelo também teve no mesmo projeto de uma etapa de estágio pós-doutoral lá. Então, eu acho que é um momento muito feliz, inclusive com financiamento, com base institucional, ou seja, com reforço da qualidade do trabalho que a gente está fazendo aqui em Recife, com reconhecimento de financiamentos nacionais e internacionais também, né? Acho que isso é muito importante, né? E a gente tem iniciativas como a sua camisa bonita de mulheres que filosofam. A gente também teve uma iniciativa, eu atuo como presidente da SBFA, da Sociedade Brasileira de Filosofia, já vai fazer 4 anos, e eu acho que isso está também dentro de um escopo de, depois dos traumas de você ter um governo de extrema-direita, anti-ciência, e com uma pandemia simultânea, eu acho que várias coisas têm que... Ou a gente se organiza melhor, ou a gente simplesmente perece, né? E desiste. Como eu não quero desistir, não quero perecer, nós somos sobreviventes, agora é se organizar de maneira disciplinada. A SBF, eu acho que agora também está bem organizada. A gente teve um evento em Olinda, agora vai ter um evento agora aqui em Recife, com nossos amigos lá, colegas da Unicap. Acho que vai ser o maior evento da história recente de filosofia analítica no Brasil, vai ser um dos maiores da América Latina também. Está esperando centenas de pessoas aqui em Recife. Também uma vitória, o professor Érico Andrade, ele foi presidente da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação durante 2 anos, e há 2 anos, em 2024, a gente teve o maior evento da Unpof, né? Eu acho que essas coisas não são acidentais, elas não são casuais, né? Eu acho que tantas vitórias juntas, elas não são contingentes também. Eu acho que elas são, de certa maneira, um fruto, uma consequência de muito trabalho, né? De muitas pessoas anteriores e coletivo. Acho que não são vitórias individuais, certamente não. Elas têm lastro, né? Elas têm lastro institucional, e nesses grupos que estão formando aqui com conceitos novos, um programa filosófico novo, periférico, e com um horizonte emancipatório também. Acho que são várias iniciativas. Eu acho que eu já falei de todas, eu não sei. A gente já falou muito, ainda tem muito para falar, né, Júlio? Tem os eventos também, né, que a gente vai ter. A gente vai se preparar agora para o Normativa 6, né? Próximo mês. Em abril agora. E daqui a pouco, né? E vai ter vários nomes de peso aqui na UFPE. Como a Ítala, o Jones Manuel, enfim, muita gente... O Eros Carvalho, né? O Eros Carvalho, Juliette Sivers, muita gente com grandes contribuições. Mas a minha pergunta no momento agora, eu queria direcionar para o seguinte: o que eu acho fascinante do Normativa é que nós somos um grupo muito diverso
E as nossas pesquisas, apesar de enviesadas, digamos assim, para uma área da filosofia analítica, a gente traz um teor político, um teor anticolonial, um teor também para pensar questões de gênero e de raça. E aí, tudo isso articulando, né, com epistemologia, com lógica. E aí, como chega para o senhor todas essas pesquisas, assim, inclusive porque parte dessas pesquisas é fruto também desses livros, né? Um dos livros vai ser um pouco disso do que a gente tem pesquisado. Então, como chega para o senhor essas iniciativas e esse pensar? Essa é uma excelente pergunta. Veja, eu acho que faz parte da minha responsabilidade como professor tentar formar uma nova geração, né? Eu não sou eterno, certamente não gostaria, e também muito finito, limitado em minhas capacidades. Eu acho que faz parte de uma das minhas tarefas é fomentar, encorajar, motivar novos pesquisadores para assumirem essas posições, né? E com uma perspectiva própria, né? E vocês encontrarem as vozes de vocês. É claro que também próximo de coisas que eu posso ajudar ou não, mas é parte fundamental da minha tarefa. Eu não estaria fazendo a minha tarefa se eu não estivesse fomentando novos, né, jovens. E eu tenho muitos interesses. Eu sou uma pessoa muito curiosa e inquieta já há 42 anos. Vou fazer 42. Inclusive, esse Normativa 6 é uma comemoração, um presente de aniversário para mim mesmo. Acho que são muitas pessoas muito interessantes, pesquisas muito interessantes. Eu gostaria de poder colocar todas elas num panorama juntos olha que coisa legal. Cantando parabéns. Não precisa. Aliás, também não, eu sou tímido. Bem, eu acho que a minha formação, ela é uma formação em filosofia da lógica e em lógica. Eu também tenho muito interesse, por exemplo, desde muitos anos já, só de doutorado já tem 15 anos, muito tempo já, né? E relativamente bastante tempo. Mas desde a minha graduação me interesso por temas ligados a princípios da lógica, qual é a relação da mente com a lógica, qual é a relação da lógica com a realidade. E eu acho que um dos autores que me fascina desde a época da minha graduação, é o Wittgenstein, que é esse autor austríaco, acho que muito influente, um dos grandes autores aí da filosofia no século XX. Eu acho que uma pergunta que o Wittgenstein sempre teve e sempre me motivou, e sempre achei muito fascinante, é a pergunta sobre o sentido, sobre o significado, né? Quais são os limites do sentido, quais são os limites do significado. E ele dá uma reflexão, ele acha que isso é uma pergunta da lógica. Quais são os limites dos nossos conceitos, né? Ele teve respostas equivocadas, né, durante aí a carreira, a trajetória filosófica dele. O Tractatus, eu acho, ele mesmo acha que eu não estou falando pelas costas. Então, mas a pergunta é muito boa, né? Quais são os limites do conhecimento, mas quais são os limites do sentido, né? Quais são os limites daquilo que pode ser dito com sentido? E a resposta que ele dá é através da lógica, ou da lógica dos nossos conceitos, ou os limites dos nossos conceitos. E essa resposta eu acho que é muito seminal até quando dá errado também, né? Então, o primeiro Wittgenstein tem uma nova tradição em volta, né, dessa filosofia analítica sobre a linguagem, né, e pensar sistemas formais a partir dessa linguagem, o que está dentro e o que está fora a partir desses sistemas, e depois ele dá uma inflexão mais, digamos, antropológica, mais sociológica, ou pensar nesses papéis dinâmicos, né, dessas práticas humanas, corporificadas, históricas no mundo, mas também para responder a mesma pergunta, que é quais são os limites do sentido, quais são os limites do significado. E isso não é dado para todo sempre, né? Depois você percebe que isso varia também. Isso pode variar culturalmente, pode variar de formas de vida diferentes, isso pode variar em jogos de linguagem diferentes, isso pode dinamicamente na vida de uma pessoa, pelas pressões ambientais e pela história natural, poderia ser diferente. Aí começa a ficar interessante. O que a gente está pensando em fazer? Então essa é uma pergunta muito difícil. A gente precisa de parceiros para responder isso. Eu não consigo responder sozinho. Não sei nem se tem resposta. Então você vai precisar falar vão ter que ter aportes da linguagem, vão ter que ter aportes da lógica, vão ter que ter aportes da cognição, vão ter que ter aportes de filosofia da mente, de epistemologia,
E, veja, eu sou uma pessoa racializada da Silva, morando no Nordeste brasileiro, com uma tradição colonialista, supremacista, racista em vários outros lugares. Acho que a gente vive num país racista, um país misógino também. Tentar dar uma inflexão. A gente está disputando sentido, está disputando significado também. E eu quero ver os limites disso. E isso não vai ser respondido só pela lógica, mas a lógica pode ser usada, né? E você tem outros elementos políticos que são muito importantes. Se o Wittgenstein não fez, ou se outros autores não fizeram na tradição de filosofia analítica, mas tiveram alguns que fizeram, aí a gente faz. Eu acho que vai fazer com a inflexão. Periférica, né? Corporificada. Se o mundo me racializa, agora eu quero também pensar a partir dessa racialização de 42 anos sendo racializado. E aquilo que antes era algo que eu tinha vergonha na filosofia, que era ser da Silva, eu não tinha um sobrenome bonito europeu, hoje eu vejo como um elemento de alavanca, okay? O que vai dar uma coisa que vários outros autores aí não vão ter, que é esse enraizamento popular de algo que já está inserido tanto na minha racialização, da maneira como eu estou inserido no mundo, e através do meu nome também. Então é reverter aquilo que era vergonha para aquilo que é para ser orgulho agora. E aqui, eu não consegui entrar no transcendental ou no universal do norte global, agora são eles que não vão conseguir entender muito bem o que significa ser da Silva e racializado. Se tiverem interesse, podem vir. Se não tiverem, também não é um problema. A gente vai continuar fazendo as nossas coisas e pensando a partir da única perspectiva que a gente tem também, né? Pensar fora de uma perspectiva não tem como, né? Então é assumir isso um pouco. E eu acho que todas as pesquisas são bem-vindas, né, nesse caso. Até porque os desafios são muitos. A gente não vai fazer sozinho, não tem como. É uma armadilha tentar fazer a coisa sozinho. Então, isso tem que ser integrado, né, alinhado com várias outras coisas. Eu não vou conseguir dar conta dessa pesquisa sobre especismo que você faz, ou do feminismo a contento, como você daria, ou sobre quilombos, ou sobre lógicas não clássicas, ou elementos de inteligência artificial, ou elementos da estética, ou elementos da ética. Vão vir, né? Acho que é um programa filosófico, uma plataforma que a gente possa desenvolver aí nos próximos anos. E se alimentar, né? Se manter vivo, né? Acho que tem esse aspecto também, né? Uma ecologia também do grupo, né? Eu acho que tem esses elementos orgânicos, acho que muito importante, biológicos, né? Eu sou racializado, mas eu também sou um organismo, né? Tem que lembrar que é um organismo. Inclusive, eu não sou uma mente pensante aí para os cartesianos. Eu não sou um cogito separado do meu corpo, ou separado de outras mentes. Eu também não sou um sujeito transcendental. Eu não sei o que é isso, nunca entendi direito o que é. A relação de um sujeito transcendental comigo, com Marcos, com o meu corpo, com a história que eu tenho, ou com vocês. Mas é uma ideia aí fascinante, mas eu não vou usar essa ideia. Eu acho que ela não vai ser tão adequada para os desafios que nós temos. E eu acho que outras visões possíveis também são legítimas, mas sobre uma inflexão que a gente tem, se a gente tem que revisar conceitos e disputar significado, com uma estrutura de poder muito sedimentada, eu não sei até que ponto, por exemplo, uma metodologia mais voltada para essências, ou para metafísica, ou para essas estruturas transcendentais vai ajudar a gente. Então, pragmaticamente, uma certa visão ela vai ter que ser pensada a partir das consequências pragmáticas dela, né? Então, se as consequências pragmáticas não foram interessantes para a gente, eu acho que a gente deveria não defender essas teses. Pelo menos não defender. Suspender o juízo, né? Também. Suspender o juízo é bom, é prudente, mas às vezes é insuficiente, né? Se eu suspender o juízo e puder ir para a minha ágora grega e não ser torturado, né, predado, não ser vilipendiado, beleza, mas então acho que para pessoas de grupos minorizados só suspender o juízo não é suficiente. A gente vai ter que se defender de alguma forma também, né? Organizativamente, coletivamente, porque é tudo muito assimétrico. Buscar alavancas, né? Procurar alavancas. Eu acho que, um pouco indo nessa linha, o senhor havia mencionado também nesse processo que a lógica é um instrumento, né? E eu acho que a lógica pode ser um instrumento muito poderoso
E a própria ideia da lógica viva, né, de tirar essa lógica, que tem essa visão, às vezes que lógico está lá construindo um castelo de cartas, apartado do mundo, que não tem nenhum compromisso com materialidade ou com questões políticas, questões normativas de linguagem. E eu queria também que o senhor mencionasse em que medida o treinamento em lógica pode se tornar uma arma também dessa resistência, dessa autodefesa, de navegar num mundo que pode usar a lógica contra, né, usar a lógica para se defender da lógica, né? Eu acho que é um pouco esse aspecto. Veja, eu acho que é uma pergunta excelente. Eu acho que dentro desse... Eu penso sobre isso há muitos anos já, né? Então, esses livros que estão... Por exemplo, esse A Espiral Normativa, que provavelmente vai sair esse ano, ele já foi aceito, já passou por pareceres. Eu estou pensando nisso há muitos anos já, né? Pelo menos há 15, 20 anos. E é um acerto de contas também, né? Porque eu acho que mais da metade da minha vida é na academia, né? Toda a minha vida adulta eu passo também na filosofia, né? Agora é tentar entender o que aconteceu, pensar retrospectivamente, alinhar, reconhecer alguns limites da minha formação também e dar alguns passos que são importantes nesse ponto. Agora, é vivo, sim, né? Veja, mas se é vivo também tem que ser preservado, também tem que ser cultivado, né? Eu gosto dessa metáfora mais orgânica porque tem uma certa precariedade. Ou seja, se não for cuidado, morre. Entende? E se você não tiver estratégias de cuidado, você também vai perecer. Então é alguma coisa que nasce, que vive, que pode morrer se não for cuidado da maneira correta. Entende? Então tem elementos afetivos já nisso também, né? Tem uma certa orientação normativa, afetiva em relação a isso. Então, sobre instrumento, é uma tradição longa na história da filosofia, então não é original você pensar, por exemplo, elementos da lógica e da matemática como técnicas, né? Inclusive em filosofia grega também, só que a parte, digamos, a hegemônica, que ganha, né, a história, por vários motivos também, pensa em termos de conhecimento, ou de crenças verdadeiras, né? Mas existe uma tradição mais cética, que pensa em termos mais pragmáticos, né? Como um conjunto de técnicas, um conjunto de práticas, um conjunto de know-how, um conjunto de competências ou de habilidades, né? Inclusive a própria ideia de órgão, de uma tradição aí mais hegemônica, ela também tem esse elemento de instrumental, né? De preparação. De preparação, pensar, de algo. Então não é original. A gente só está tentando reavivar e olhar, reapropriar de uma tradição que já está existente, com a nossa inflexão também. Então, politicamente, eu acho que, pessoalmente, sempre quando eu já estou dando aula de lógica, especialmente aqui no Nordeste, eu já dei aula em Fortaleza, aqui em Maceió e aqui em Recife já tem 7, 8 anos. Eu, com frequência, eu falava nos primeiros encontros das aulas de lógica, e é uma metáfora meio bélica também. Só que eu não gostava de falar isso, eu me sentia mal, porque meio que tem que reforçar essa coisa do bombocismo e de projetar a positividade, essas coisas. Mas para mim nunca foi isso. Acho que inclusive quando eu estudava lá na UFRJ, no Rio de Janeiro, na minha graduação, tentar estudar lógica tinha uma determinação para mim de autodefesa. Eu não conseguia me articular contento com colegas que tinham uma formação muito melhor do que a minha, porque a minha formação é deficiente, né? Acho que também ser racializado devido à periferia significa que, se você percebe, você tem que fazer muito mais em muito menos tempo, porque você está sempre muito atrás, entende? Você quer andar uma maratona, é uma maratona para todo mundo, né? Mas você vai começar no quilômetro menos 5, entendeu? Então, se você começar no quilômetro menos 5, você vai ter que fazer muito mais e muito rápido. Aí tem todo um elemento aí de armadilhas psicológicas em relação a isso, mas vocês entendem bem como que funciona isso. Então, eu já falava, eu quero me defender, eu quero ter melhores argumentos, eu quero articular melhor coisas, ter mais domínio conceitual. E a lógica sempre me parecia o melhor treinamento para fazer isso, na filosofia.
Eu acho que eu já introjetei isso, do tipo, eu sou um sobrevivente, do tipo, eu quero sobreviver nesse mundo da filosofia, então eu vou ter que estudar lógica, eu vou ter que me articular melhor, eu vou ter que entender melhor os argumentos que são apresentados para mim. Então sempre teve essa inflexão, né? Depois eu gostei mais, né? Mas antes para mim era de autopreservação, de autodefesa, de autogoverno também, de ter melhores conceitos, melhor maneira. E eu já falava isso ensinando, eu falava, olha, alunos falam, eu não gosto desse rigor da lógica, eu não gosto dessa coisa de ficar fazendo exercício. Nunca gostei de matemática. Nunca gostei de matemática. Assim, é próximo de filosofia, em certo sentido, né? A pessoa pode não gostar de filosofia, mas ela vai continuar sendo feita, entendeu? E ela vai continuar sendo feita por você, para você, independente da tua vontade ou não. E você vai... Como é que você quer lidar com uma coisa como essa? Acho que talvez ou você entra na tentativa de jogar um jogo que já está montado, e às vezes é muito assimétrico, e tentar modificar isso, ou esse lugar que você acha que está vazio, ele vai ser ocupado. Ele não vai ser ocupado por alguma pessoa que talvez não tenha lá muito interesses parecidos ou convergentes com os seus, né? Para dizer o mínimo, né? Pode ser antagônicos ao seu também. Então, você não vai estudar lógica, ela vai continuar sendo feita. Você vai entrar na filosofia sem lógica, é como você entrar numa guerra. Desculpa, eu acho uma guerra. Eu acho o mundo um lugar hostil. Desculpa falar aí, decepcionar as pessoas. Eu acho o mundo muito difícil, entende? Para mim, em muitos sentidos. Eu acho que também tem um histórico pessoal em relação a isso. E você tem que estrategicamente lidar com um mundo que muitas vezes quer ver você morto, ou quer ver você fora de alguns lugares, porque você não pertence a alguma coisa. Inclusive na filosofia, infelizmente. Então você vai entrar num lugar como esse, numa guerra com uma faca de cozinha, eu acho que não vai dar certo. Vai lá, tenta. Pode ir na tentativa e erro também. Usa aí uma série de metodologia. Eu acho que vai ser muito difícil. Mesmo que você seja muito habilidoso e tenha muita energia, o jovem tem muita energia, eu tenho menos, cada vez menos, ela vai acabar em algum momento, entendeu? E você vai fazer o quê? Se você não tiver elementos coletivos, elementos estratégicos, que você possa se organizar melhor, e se defender melhor, entendeu? E se organizar melhor para a coisa. Eu acho que a lógica desempenha um papel muito importante aí. Você falou arma, instrumentos variados podem ser muitas coisas, entende? Um martelo eu posso usar para martelar alguma coisa, para tirar um prego, para talvez usar contra uma superfície, e algumas pessoas podem usar para se defender ou para atacar, entende? Então, veja, pragmatistamente, você tem uma miríade, uma variedade muito grande de habilidades que você pode ter para um instrumento, inclusive como uma arma também. Inclusive como uma arma emancipatória, um instrumento de emancipação. Se você estiver preso e tiver um martelo, ele pode ser muito útil, entendeu? Mas se você quiser ter mais liberdade, estiver fazendo, sei lá, uma trilha, não tem por que você carregar um martelo, entendeu? Ele é muito pesado. Você vai adaptando coisas, isso é habilidade, né? Isso é competência. Acho que se você não tiver isso, provavelmente vai ter muito problema aí no mundo muito hostil, para fazer várias coisas, inclusive para sobreviver. É um pouco o que aparece no livro, eu acho que é um dos prefácios do Espiral Normativa, que assim, é igual alimentação saudável ou exercício toda semana, todo dia. Assim. Muito bom. Você pode não querer fazer, né? Mas assim, é importante. Eu falei muito bom, mas foi eu que escrevi o negócio. Foi bom. Mas é bom mesmo. É bom mesmo. Mas veja, eu pensei nisso, porque eu também tenho várias outras coisas. Eu tenho várias identidades, eu acho. E eu ocupo muitas formas de vida diferentes, vamos dizer assim, jogos de linguagem diferentes. E eu acho que nessa tradição eu aprendi desde muito cedo que se eu não faço atividades físicas, eu não consigo dormir, entendeu? Porque tem muita coisa na minha cabeça, eu sou muito inquieto e eu tenho que ficar hipervigilante porque eu sou racializado, eu sei que as coisas são contra mim, eu sou da Silva, num lugar extremamente elitizado, então eu tenho que ficar vigilante, eu não posso dar mole, né? Periférico, se der mole, não vai dar certo, né? Não é uma das coisas que acontecem, isso, que você aprende.
pelo bem ou pelo mal, e com frequência pelo mal, que a gente aprende um negócio desse. Então, não quer dizer que eu adoro fazer atividade física, entendeu? Aliás, não preciso adorar fazer atividade física. Eu adoro as consequências da atividade física, que é eu ter mais atenção, mais memória, ter menos ansiedade e poder dormir as horas que eu preciso dormir para tomar melhores decisões e não cair nas armadilhas do meu caminho no outro dia. Então, acho que é menos de gostar ou não, entende? Menos de... As consequências são muito importantes. E eu não vou abrir mão dessas consequências. Entendeu? Eu não preciso gostar da... Aliás, eu acho que talvez é uma armadilha talvez da nossa época mais hedonista, ter que fazer coisas só que gosta, né? Mas para você ter liberdade, você também tem que ter disciplina, né? Para você poder usufruir a tua liberdade e poder proteger a sua liberdade, você também tem que ter elementos disciplinatórios. Disciplina não é ruim. Ela pode ser boa, mas ela pode ser ruim também, se tiver elementos autoritários, mais dogmáticos também. Mas para elementos emancipatórios e libertários, você vai ter que... É muito importante, eu acho fundamental que você tenha alguma prática de disciplina também, né? Assim, eu adoro ficar comendo salada e tal, eu preferia comer outras coisas, fritura e tal. Sim, mas tem consequências disso, né? Por exemplo, não sei, debilidade, azia, esse tipo de coisa e tal. A gente vai envelhecendo, isso vai ficando mais evidente. Assim, se hoje eu tomar uma cerveja, é diferente do que tomar uma cerveja quando eu tinha 20 anos de idade, entendeu? O meu corpo, então aprender a escutar um pouco o meu corpo, ele vai cobrar isso. Eu quero essas consequências? Até onde eu vou com essas consequências? Então, pelas consequências pragmáticas, né? Uhum. Pelas consequências eu modifico o que está sendo feito. Acho que é isso. Então a metáfora é basicamente essa. Eu não preciso gostar de lógica, como eu não preciso gostar de comida saudável ou de fazer atividade física, mas as consequências são muito importantes. Ou vitais, entende? Eu posso debilitar um organismo se eu não estiver fazendo isso. Eu não quero ficar debilitado, eu não tenho tempo para ficar debilitado, entendeu? Eu não tenho energia para ficar debilitado. Várias coisas dependem de eu ter mais clareza mental e ter saúde. Eu não quero ficar doente, entendeu? Então eu vou ter que tomar algumas outras decisões. Eu acho que filosoficamente a gente fica debilitado sem lógica. Eu acho. É um treinamento. Você pode usar o treinamento para coisas ruins também. Você pode usar aí um treinamento de artes marciais para coisas ruins, né? Mas você pode usar para autodefesa, entende? Então, eu acho que está dentro desse escopo pragmático, né, de habilidades e competências práticas e das consequências dessas habilidades práticas. Esse elemento de verdade última, ou de realidade última, ou de uma espécie de mente privada, ou de... Eu não sei, eu acho que... Ou alguns elementos metafísicos em relação a isso, ou universais, ou de... Podem existir, mas como eu brinco no texto... Eu não tenho tempo nem energia para ficar caçando unicórnio. Isso não quer dizer que o unicórnio não exista. É que eu não vou dedicar a minha vida para ficar caçando esse tipo de coisa, entendeu? É uma questão de prioridade, né? Eu acho que tem outras coisas aí mais prementes e urgentes, né, para serem feitas. Não quer dizer também que eu sou otimista. Eu acho que eu não sou uma pessoa otimista, mas eu sou mais cético, talvez até mais pessimista em algumas coisas, mas é o pessimismo da razão e você tem... Não é nem o otimismo da vontade, eu acho que é uma urgência da vontade, é uma espécie de... Vai ter que ser feito, porque não é Marcos precisa sobreviver, mas os nossos precisam sobreviver. E uma nova geração precisa ser feita. E se não for ocupado o lugar, vai ser ocupado por outras pessoas que querem, por exemplo, que a gente pereça, ou que vão passar por cima. Eu não quero que passem por cima dos meus e dos nossos. Então, estudar lógica também é um compromisso com isso. Assim como eu não querer ficar doente, me alimentar melhor, poder dormir bem e poder fazer as minhas atividades físicas. Eu acho que está tudo dentro de um mesmo escopo aí de precisamos sobreviver, né? Acho que tem aquela frase tão bonita que a gente abriu esse outro texto da Conceição Evaristo, né? De um conto dela. Acho emocionante isso. Eles combinaram de nos matar, a gente combinamos de não morrer. Acho que é isso. A gente combinamos de não morrer, entendeu? E não vai acontecer, né? Eles podem vir para cima, não vai.
Acho que essa é a ideia. Então eu vou estudar lógica, assim, eu vou ter uma certa disciplina, assim, eu vou me alimentar melhor, assim. Porque, olha, tem várias pessoas muito importantes, uma nova geração que eu gostaria de estar acompanhando e ajudando para vocês darem os próximos passos. Então, se eu ficar debilitado, o sistema orgânico, né, da coisa pode... Eu não quero fazer. Acho que essa é a ideia. Professor, muito obrigada por todos esses ensinamentos, né? Porque servem muito pra gente e até ficar refletindo. Eu acho que é mais ou menos isso que o normativo ele tem tentado realmente encabeçar e pensar. E é isso. Então, eu vou deixar, né, como última palavra para que o senhor fale aí um pouco sobre os próximos eventos de normativa, também da SBFA, e um pouquinho também dos livros, onde a gente encontra, já tem pré-venda, não tem? Beleza, muito obrigado. Obrigado pela gentileza também do convite. Acho que a gente acabou não fazendo esse merchandising aí. É importante. É coisa de filósofo, né? Se perde nas ideias e tal. Tem que voltar para a materialidade, né, das coisas. Exato. Veja, então a gente tem 3 eventos grandes por vir. Um primeiro evento agora, né, em começo de abril, de 7 a 10 de abril, como você comentou bem, vai ser aqui na UFPE, aqui em Recife, inclusive aqui do lado, no térreo do Cefish, né, desse Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Vai ser o Normativa 6, a gente vai ser o nosso 6º evento. É um evento especial, né? Eu acho que vou contar com 4 dias, com um panorama muito legal, interessante, não só de pessoas do nosso grupo, mas de pessoas que têm pesquisas afins, né? Que são bons interlocutores, né? A gente está organizando uma normativa 7, que vai ser online, pelas plataformas da SBFA, da Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica. Isso vai ser divulgado. Normativa 6 já tem uma programação, então vocês já podem ter acesso a eles. O 7, a programação ainda está muito incipiente, ainda não foi publicada, mas a gente vai falar, vai ser mais voltado para a filosofia das ciências cognitivas, e vai ser todo online, né? Remoto, mais simultâneo, síncrono, né? Vai ficar gravado aí nas plataformas do nosso grupo e da SBFA. Isso vai ser em junho, tá? De 8 a 12 de junho. E um terceiro evento vai ser um evento da SBFA, da Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica, o 9º evento. Ele vai acontecer do dia 27 a 31 de julho, aqui em Recife, na Universidade Católica de Pernambuco. Uma parceria estratégica, importante nossa, aqui da região. É um evento que eu acho que vai contar com quase 300 pessoas envolvidas, um evento nacional e internacional. A programação já está prestes a ser lançada. Eu acho que está todo mundo convidado, as inscrições também já estão dispostas, já estão publicadas também, né? Inclusive, agradecer publicamente o trabalho de todos vocês, nessas iniciativas todas. E quanto aos livros, são 3 livros. Um primeiro livro eu já comentei, que é esse A Espiral Normativa. Me convidem aí, eu posso falar no futuro sobre esses pontos mais específicos, uma espécie de acerto de conta com a minha formação em lógica, em formação em filosofia, e ensinando lógica em filosofia aqui no Nordeste brasileiro nesses últimos 10, 15 anos. Okay? Ele já foi aceito, ele vai ser publicado pela editora da Unicamp, na série do CLE, que é esse Centro de Lógica e Epistemologia, muito importante para a formação. Sim. Então é uma grande satisfação, porque o CLE também é muito importante, né, tanto em bibliografia como institucionalmente, filosoficamente, logicamente, na minha formação, né? Então, muito obrigado também para o CLE, é uma honra que esse texto seja publicado por eles. Um segundo livro é um desenvolvimento mais popular de um texto meu que já saiu, autoral, já saiu agora em janeiro de 2026, na revista Transformação da Unesp. Aí tinha um título que talvez não seja lá o mais adequado ou bonito, né, esteticamente, sobre um modelo neopragmatista de alavancagem gramatical. Vocês podem também me convidar aí em algum momento para falar sobre isso, especificamente. Tem muita coisa para falar sobre isso. Sim. Aí eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação mais popular disso, né, menos acadêmica, menos formal em relação a esse texto, que também tem uma limitação de páginas. Aí você pude expandir mais, colocar mais exemplos.
Ele vai sair pela Cotter agora, a editora Cotter, que é lá da Curitiba, agora em abril, né? Inclusive o Normativa 6 é pensado para divulgar esse trabalho. Então já está em pré-venda, vocês podem acessar pelos meios adequados. Isso, né? Esse segundo livro é chamado A Soberania Gramatical e Suas Alavancas, né? Acho que são conceitos poderosos que o grupo está desenvolvendo, tanto para pensar retrospectivamente para a história, mas também para projetar coisas no futuro e entender melhor também disputas políticas e o papel da linguagem e da lógica contemporaneamente. E um terceiro livro também é uma vitória também coletiva, mas mais explícita do grupo. É uma coletânea de artigos, né, que foram ou publicados ou já defendidos, né, nas bancas. Inclusive agradeço aí publicamente a todos os professores que fizeram parte dos eventos onde esses trabalhos foram já apresentados, ou das bancas propriamente ditas onde eles foram defendidos. Eu olhando retrospectivamente, eu via que os trabalhos eles se encaixavam mais organicamente nessa temática essa inflexão mais política desses últimos, talvez, anos, né, que a gente está fazendo essas coisas. Aí eu vi, poxa, por que não juntar, integrar esses trabalhos já tão alinhados, eu acho que filosoficamente, academicamente, conceitualmente, mas em um material próprio, né, onde a gente pudesse oferecer para a comunidade e para nós mesmos, de certa maneira, porque várias coisas eles estão dialogando, né, implícita ou explicitamente, em um mesmo volume, em um mesmo material. Acho que essa é uma ideia boa e eu acho que celebra também uma nova geração de pesquisadores e pesquisadoras, filósofos e filósofos. Eu tive o grande prazer, oportunidade, honra de acompanhar esses trabalhos em argumentos, em sessões, em ideias, em conceitos, em mudanças. Um trabalho desse não é feito de uma hora para outra. Ele tem um lastro, né, uma história de interações. Aí a gente deu o título de Neopragmatismo Periférico, né, que acho que é a plataforma filosófica que a gente está tentando desenvolver aqui em Recife, porque a gente está na periferia da periferia, né, então fazer filosofia a partir disso, né, e não negando isso, e não com elementos abstratos ou universais, ou descorporificados, ou transcendentais. Aí o subtítulo é a política da lógica, a política da linguagem e a linguagem da política, né? Que é enfatizando essas articulações entre essas duas áreas que talvez não se comunicam da maneira que deveriam ser comunicadas, e a gente está oferecendo uma teoria do conhecimento, uma teoria do conceito, uma teoria do significado que possa ser usada para fins emancipatórios, né? Que leve a sério a linguagem e a lógica também, né? E possam ser aplicados também para outros casos ou outras necessidades, né, políticas que envolvem linguagem, né, diretamente ou indiretamente. Então são isso, muita coisa. E esse também está em pré-venda, né? Esse também está em pré-venda. Eu sou ruim com também está na pré-venda pela mesma Cotter, editora lá de Curitiba. Um agradecimento ao apoio dessa editora e pela confiança no nosso trabalho, né? Está sendo feito aqui em Recife, em Pernambuco. Isso. E tudo isso, né, todas essas informações também, elas estão no nosso Instagram, né, Grupo Normativa. Nosso site também. Nosso site, a gente tem no site, Twitter, não tem Twitter? Twitter também, sigam a gente também no Twitter, no Normativa. E a gente acho que só está realmente começando, né? Isso, tem muita coisa a pegar fôlego agora, mais ainda. Então vai ter muita coisa também no Lógica Viva, mais eventos ainda, né, para acontecer. Esses são os mais próximos e muito trabalho para ser publicado, né? Porque a gente tem muita coisa, muita coisa para colocar. É só o começo. Fechando aí com Belchior, né? O novo sempre vem, né? O novo sempre vem, é isso. Gente, muito obrigada. É isso, né? Muito obrigado, Júlio. Obrigado, professor Marcos. Valeu. E é isso, fiquem atentos, atentas, que a gente vai estar movimentando nossas redes, continuando Lógica Viva, Normativa, e é isso, muito obrigado pela audiência. O grupo está vivo, né? A lógica está viva, o grupo está vivo. Tudo vivo. A gente combinamos de não morrer. É isso. Valeu. Valeu, gente.